Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Você já ouviu essas frases antes? Elas se tornaram memes, slogans em protestos, títulos de artigos. Mas você sabe de onde elas vêm? Elas são os pilares de um dos universos mais aterrorizantes já criados pela imaginação humana. Um mundo onde o passado é reescrito todos os dias, onde o amor é um crime e onde 2 mais 2 podem, sim, ser igual a 5, se o Estado assim desejar. Hoje, nós não vamos apenas falar sobre um livro. Nós vamos abrir um portal para um pesadelo. Um pesadelo que, assustadoramente, se parece cada vez mais com o nosso mundo. Este é o universo de 1984, de George Orwell. E a pergunta que fica não é se o grande irmão está te vigiando. A pergunta é: você já se acostumou com isso? Para entender a mente profética por trás de 1984, precisamos conhecer o homem. Eric Arthur Blair, mais conhecido pelo pseudônimo George Orwell. Orwell não foi um escritor de gabinete. Ele foi um homem que sentiu na pele as feridas do século XX. Ele lutou na Guerra Civil Espanhola, onde viu de perto como a propaganda e as mentiras podiam distorcer a realidade em tempo real. Ele testemunhou a ascensão do fascismo e do stalinismo, 2 monstros ideológicos que, apesar de inimigos, usavam as mesmas ferramentas: o terror, a censura e o culto à personalidade. Quando Orwell escreveu 1984, entre 1947 e 1948, ele estava morrendo de tuberculose. A urgência do livro, sua febrilidade, seu tom desesperado, é o testamento de um homem que via o mundo caminhando para um abismo e precisava gritar um último aviso. Ele não estava apenas criando uma ficção, estava nos dando um mapa detalhado do inferno totalitário, um inferno que ele temia que estivesse logo ali, na esquina do futuro. Agora, respire fundo. Vamos entrar em Oceânia. O ano é 1984. O lugar é Londres, agora uma cidade cinzenta, decrépita, capital da pista de pouso número 1. O mundo foi dividido em 3 superpotências: Oceânia, Eurásia e Lestácia. Elas estão em um estado de guerra perpétua, trocando de alianças de uma semana para outra. Mas a guerra nunca termina, porque a guerra não é para ser vencida. A guerra é um mecanismo de controle. Nosso guia nesse inferno é Winston Smith, um homem de 39 anos, com uma tosse crônica e uma vida desprovida de cor e sabor. Ele veste o macacão azul do partido externo e se alimenta de uma gosma sintética no refeitório do seu trabalho. Em seu apartamento, uma teletela, um aparelho que nunca pode ser desligado, vomita propaganda e, ao mesmo tempo, o observa. Cada palavra, cada suspiro, cada tique nervoso é monitorado. O grande irmão está de olho em você. Winston trabalha no Ministério da Verdade. O nome, como tudo em Oceânia, é uma mentira. O Ministério da Verdade não produz verdade, ele a destrói. O trabalho de Winston é o que chamamos de revisionismo histórico. Ele passa os dias em uma cabine, recebendo ordens através de um tubo pneumático. Uma ordem pode dizer: reescreva o discurso do grande irmão de ontem, para que pareça que ele previu o ataque da Eurásia. Então, Winston altera os arquivos, joga o original em um buraco da memória, um incinerador. E o passado, oficialmente, nunca existiu da forma como aconteceu. Pessoas são apagadas, eventos são inventados. A realidade é uma massa de modelar nas mãos do partido. Em um mundo onde o pensamento é controlado, a maior rebelião é ter uma memória. E Winston se lembra. Ele se lembra de um tempo antes da Revolução, de fragmentos de sua infância, de sua mãe desaparecendo. E essa memória o torna um criminoso. Ele comete o pensamento-crime.
Para dar vazão a essa rebelião silenciosa, ele comete um ato impensável. Compra um diário em uma loja de antiguidades, um ato punível com a morte. Em um pequeno recanto de seu apartamento, fora do campo de visão da teletela, ele começa a escrever. A mão treme, ele não sabe o que escrever. E então, as palavras jorram. Abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão, abaixo o grande irmão. O ato de escrever o liberta e o condena ao mesmo tempo. Ele sabe que a partir daquele momento, ele já é um homem morto. A polícia do pensamento, a temida força que pode prender qualquer um por um olhar suspeito, uma palavra errada dita durante o sono, vai pegá-lo. É só uma questão de tempo. A rebelião de Winston, até então solitária e intelectual, está prestes a se tornar algo muito mais perigoso. Ele começa a notar uma jovem de cabelos escuros que trabalha no departamento de ficção. O nome dela é Julia. A princípio, ele a odeia. Com sua faixa vermelha da Liga Juvenil Antissexo, ela parece a personificação do fanatismo do partido. Ele fantasia em agredi-la, em matá-la. Ele a vê como uma espiã. Um dia, no corredor do ministério, Julia tropeça e cai perto dele. Ao ajudá-la a se levantar, ela discretamente coloca um pequeno pedaço de papel em sua mão. Winston, aterrorizado, espera o momento certo para ler. No banheiro, com o coração pulsando, ele abre o bilhete. Nele, apenas 3 palavras. Eu te amo. O mundo de Winston vira de cabeça para baixo. O ódio se transforma em uma obsessão apaixonada. O amor em Oceânia é um ato de guerra. O partido prega o celibato ou o casamento sem amor, apenas para a procriação. O desejo, o prazer, a lealdade a outra pessoa que não seja o grande irmão são as maiores heresias. O caso deles é, portanto, a rebelião em sua forma mais pura. Eles começam a se encontrar em segredo. Primeiro, em meio a multidões barulhentas, trocando poucas palavras. Depois, em bosques distantes, longe das teletelas, onde podem finalmente se tocar, se beijar. Winston descobre que Julia não compartilha de sua rebelião intelectual. Ela não se importa com a ideologia, com a verdade ou com o passado. Ela odeia o partido de uma forma muito mais visceral e simples, porque ele a impede de se divertir. Ela é a rebelião do corpo, enquanto Winston é a rebelião da mente. Juntos eles encontram um santuário, um pequeno quarto empoeirado acima da loja de antiguidades do Sr. Sherrington, o mesmo lugar onde Winston comprou o diário. Aquele quarto se torna o paraíso deles, um lugar sem teletela, um lugar onde podem fazer café de verdade, usar maquiagem, fazer amor, um lugar onde podem, por algumas horas, se sentirem humanos. É uma bolha de felicidade frágil e perigosa, e ambos sabem que ela vai estourar. Alerta de spoiler. Se você não leu o livro, talvez queira parar por aqui. Mas a verdade é que a beleza de 1984 não está no o quê, mas no como. A esperança de Winston por uma rebelião organizada se projeta em O'Brien, um membro do alto escalão do partido interno. Winston teve uma troca de olhares com ele durante os 2 minutos de ódio e, em um sonho, ouviu O'Brien dizer: "Nós nos encontraremos no lugar onde não há escuridão." Winston se convence de que O'Brien faz parte da Fraternidade, a lendária organização clandestina liderada por Emanuel Goldstein, o inimigo do povo. O'Brien os convida para seu apartamento, um lugar de luxo inimaginável para Winston. Ele desliga a teletela, um privilégio impensável, e confirma: sim, ele faz parte da resistência. Ele os interroga, testa sua lealdade e lhes promete dar uma cópia do livro de Goldstein, o manifesto que explica a verdadeira natureza do regime. Winston se sente exultante. A rebelião é real. Ele não está mais sozinho. Mas ele estava. A bolha estoura. Enquanto estão no quarto,
Uma voz fria e metálica ecoa de trás de um quadro na parede. Vocês são os mortos. A teletela estava ali o tempo todo. A loja do Sr. Charrington era uma armadilha. A polícia do pensamento invade o quarto. O paraíso se transforma em inferno. Winston é levado para o Ministério do Amor. O nome é a mais cruel das ironias. É um labirinto de celas brancas, onde a luz nunca se apaga. O lugar onde não há escuridão. A profecia do sonho se cumpriu, mas da forma mais terrível possível. E lá ele descobre que seu captor, seu torturador, o arquiteto de sua desgraça, é O'Brien. A fraternidade não existe. O livro de Goldstein foi, em parte, escrito pelo próprio O'Brien. Tudo foi uma encenação para atrair e capturar os pensadores crime. O que se segue é uma das descrições mais brutais e filosóficas da tortura na história da literatura. O'Brien não quer apenas que Winston confesse. Ele quer convertê-lo. Ele quer destruir sua mente e reconstruí-la à imagem do partido. Ele explica a Winston que o poder do partido não é um meio para um fim. O poder é o próprio fim. Imagine uma bota pisando em um rosto humano, para sempre, diz ele. O'Brien desmantela a sanidade de Winston. Ele o faz acreditar que tem 5 dedos na mão quando só mostra 4. Ele prova que a realidade objetiva não existe. A realidade é o que o partido diz que é. 2 mais 2 são 5, se o partido assim decretar. Mas Winston ainda se agarra a uma última coisa: seu amor por Julia. Ele pode trair a si mesmo, mas não a ela. E é essa última fortaleza que O'Brien precisa destruir. Winston é levado para o temido quarto 101. O quarto 101 é diferente para cada pessoa. Ele contém a pior coisa do mundo. Para Winston, seu maior pavor desde a infância são ratos. O'Brien traz uma gaiola com uma divisória que se abre para o rosto de Winston. Dentro, 2 ratos enormes e famintos. No momento em que a gaiola está prestes a se abrir, o instinto de sobrevivência de Winston aniquila tudo o que restava de sua humanidade. Ele grita em desespero absoluto: façam isso com a Julia, façam isso com a Julia, não comigo. E nesse grito, a vitória do partido é completa. Ele traiu a única coisa que jurou proteger. Ele salvou a si mesmo sacrificando-a. O amor está morto. O livro termina de forma melancólica. Winston, agora um homem livre, mas completamente quebrado, está no Café Castanheira, um lugar para ex-prisioneiros reabilitados. Ele reencontra Julia na rua. A cicatriz no rosto dela mostra que ela também passou pelo quarto 101. Eles confessam, com indiferença, que traíram um ao outro. O sentimento se foi. Na cena final, Winston está jogando xadrez consigo mesmo, bebendo gin da vitória. Uma notícia na teletela anuncia uma grande vitória militar de Oceânia. Ele olha para um pôster do Grande Irmão e, pela primeira vez, ele sente uma onda de amor e admiração. A lavagem cerebral foi um sucesso. Ele venceu a si mesmo. Ele amava o Grande Irmão. Por que essa história, escrita há mais de 70 anos, soa tão familiar? Porque Orwell não previu apenas o estado totalitário. Ele previu a mentalidade que o torna possível. Vivemos em uma era de pós-verdade, onde narrativas e sentimentos muitas vezes valem mais do que fatos. As bolhas de informação criadas por algoritmos em redes sociais funcionam como um ministério da verdade personalizado, nos alimentando apenas com aquilo que reforça nossas crenças. A vigilância não é mais feita apenas por câmeras do governo, mas por aplicativos que carregamos voluntariamente em nossos bolsos. Trocamos nossa privacidade por conveniência. A nova fala, a linguagem criada para limitar o pensamento, ecoa no empobrecimento do debate público, na cultura do cancelamento, onde certas palavras e ideias se tornam tabu. 1984 é um alerta atemporal.
Ele nos ensina que a liberdade não é perdida em um grande evento catastrófico, mas em uma série de pequenas concessões. Ela se perde quando aceitamos a mentira porque é mais confortável, quando abrimos mão de nossa privacidade por segurança, quando deixamos de questionar a autoridade, quando permitimos que a linguagem seja empobrecida e o pensamento limitado. No final, a única forma de lutar contra o grande irmão é fazendo o que Winston Smith tentou fazer: insistir que 2 mais 2 são 4. É se agarrar à verdade objetiva, por mais impopular ou perigosa que ela seja. É proteger a nossa capacidade de pensar livremente, de amar livremente e de lembrar do passado como ele realmente foi. Se você quer entender o mundo em que vivemos hoje, você precisa ler 1984. E não apenas ler, mas absorver, discutir e manter suas lições vivas. Você pode encontrar o texto em domínio público, mas para uma obra dessa magnitude, a experiência de uma edição física, com notas, prefácios e análises, é insubstituível. Ela transforma a leitura em um estudo, um ato de resistência intelectual. Deixei alguns links para as melhores edições na descrição. Leia. E depois, olhe ao seu redor. O grande irmão pode estar mais perto do que você imagina.